merci. Amen. Amen. Koya na Europe ezalokola souhait ya bato ebele. Vinda na Europa é desejo de muita gente. Bandako, As casas, terrain, os terrenos ezotekama estão sendo vendidos po bato baya na mboka mindele. para só vir aqui no país dos brancos. Na mboka mindele eza na nzete oyo ebotaka mboko te. Mas no país dos brancos não há árvore que nasce ou cresce dinheiro. Il y a une réalité. Há uma realidade. Amen. Amém. Pamboli nzambe mpona mama Chancel parce que nzela na ye mosalo ezali. Eu abençoo Deus através da Mamãe Chancel, porque através dela que está existindo essa obra. Na musika na banda koyoka yango. De longe eu estava a ouvir. Nandimaki ete mokolo moko na kozala awa. E eu creio que dia eu estarei cá. Vous savez, tant tokutanaka, Quando se vimos, quando se encontramos, tosalaka ba relation po na libela tie son père. nós fizemos relações para sempre, até quando virá o Jesus. Nde tokutani awa. Como se encontramos cá, Tokotikala koyebana ti Yesu akoya. vamos nos conhecer até que Jesus virá. Mais tokotikala kovivre sika moko te ti Yesu akoya. Mas não vamos continuar a viver para sempre no mesmo lugar até que Ndenge Jesus virá. tokutani awa. Como se encontramos cá, Dans quelques mois tokupe kokawa. em alguns meses podemos nos separar. Amen. Amém. C'est-à-dire ce sont des dimensions. São dimensões Oyeba ete tant nzambe apesaka biso makambo. e que para conhecer que quando Deus nos dá algo E afongolaka biso banzela. e nos abre os caminhos, Ma frontière nyonso ya mokili. todas as fronteiras do mundo, Oza na droit otia makolo na yo. tens o direito de pôr as suas pernas. Mokili oyo mobimba Todo mundo appartient à l'Éternel. pertence ao Senhor. Et c'est lui qui est notre Dieu. É Ele que é nosso Et Deus. par votre foi, E pela vossa fé, par votre conviction, pela vossa convicção, okoki kolongwa de nationalité angolais okomi portugais. pode sair nacionalidade angolano para ser nacionalidade português. On ne peut pas changer d'origine, Não pode mudar a origem, mais nakoki kokoma américain. mas posso tornar-se americano. Nakoki kokoma portugais. Posso tornar-se português. Alors, nayebi te ambition na yo eza nini? Não Vision na yo sei eza qual é a nini? sua ambição, qual é a sua visão. Merci na motambo ici na programme Obrigado pelo moderador do programa. avec tous les zèles nzamba pambo na yo. Com todo o zelo que Deus te abençoe. Amém. Toza na posa bato azosala nzambe avec zèle. E precisamos das pessoas que estão a trabalhar para Deus com zelo. Merci na papa trésor. Obrigada, Papai Tresor. Amen. Amém. Nga namoni Chancel, mama Chancel kosalela nzambe te. Eu não vi Mamãe Chancela servir a Deus. Namoni ye kobotama. Eu vi ela a ser nascida. Amen. Amém. Ye nabotami akuti nga kosalela nzambe. E ela nasceu e encontrou-me a servir a Deus. Nga namoni ye kobotama. Eu vi ela ser nascida, Kokola. crescer. Amen. Amém. Et c'est elle qui était encadrer bana na igreja. É ela que estava dirigindo e era monitora das crianças da escola dominical. Mobali na sepeli na yaye kobana ye. O marido dela gostou dela, veio lhe casar. Amém. Et il faisait un grand travail d'église. Ela fazia um grande trabalho na igreja. Il interprétait l'église. Interpretava na igreja. Et na moment wana baye kolinga ye, choix exact botika kele. No momento que vieram lhe conquistar, não havia escolha e teve de deixar aí. Et depuis ce temps-là, Desde aquele tempo aí, je suis plus attaché na mobali que na mwasi. e desde aquele momento sou mais atado ao homem do que à mulher. Amen. Amém. Et kolio nazolia lelo na ndako na bango ebandi awa te. Que eu estou a comer hoje na casa dela, não começou aqui em Portugal. Li epa na bango. Começou na casa deles. Soko yoki nzalo beti to. E se tem fome em Angola, pode ir lá dar uma volta. Bango balinga kolia bantaba,
Eles gostavam de comer muito cabrito, porcos, carne de Wanga. porcos, kikwanga. C'est ça, c'est leur vie. Isso era a sua vida. Nde moto mosusu akokanisaka bato basutuki awa. Outras pessoas Não. podem ver que aqui estão muito atrapalhando aqui em Portugal. Não. Na Angola eza na bandako batongi. Em Angola tem casa de Eza na mosala babandaki kosala. a obra que eles faziam, Me lokola eza posa ya motu na motu. com o desejo de cada Nde tose retrouver lisusu. e nós nos encontramos cá em Portugal. Amen. Amém. Amém. Vous savez, quand vous recevez un homme de Dieu, Quando recebe homem de Deus, se vous voulez bosepelisa ye, se quer lhe agradar, bopese fufu te, não lhe deram fundos, mbongo te, não lhe dão dinheiro, e bopesa ye temps ya koloba. mas lhe dá tempo de falar. Vous savez, Nzambe abandaki kozwa temps ya koloba na libota na ye. Deus tomava tempo de falar com o seu povo. Parce que na nzela ya maloba na Nzambe, Através da palavra de Deus, mutu akoki ko-obtenir a pessoa pode obter makambo nyonso oyo mokili ekoki kopesa ye te. todas as coisas que o mundo não pode lhe dar. Parce que na nzela ya maloba na Nzambe, Através da palavra de Deus, le monde était fondé. o mundo foi fundado. Nyonso eza na mabele, Diz tudo que existe aqui na nyonso terra, eza na likolo. tudo que existe lá C'est à travers de la parole de Dieu. é através da palavra de Deus. Soki olingi ozala bien na Nzambe, E se quer estar bem com Deus, pesaka ye temps dá-lhe o tempo ya koyoka ye. de lhe ouvi-lo. Koyoka maloba na Nzambe Ouvindo a palavra de Deus, echangeaka vie ya moto, muda a vida do homem, aspect ya moto. aspecto do homem. Et maloba na Nzambe echangeaka même compréhension ya moto. A palavra de Deus muda mesmo a compreensão de alguém. Imagine moto oyo atangi te, Imagina o homem que não estudou, azwi temps te ya kozwa baformation, não teve tempo de ter me formação, maloba na Nzambe mas a palavra de Deus ekoki koforme moto. pode formar alguém. Amém. Et c'est la parole de Dieu Somente a palavra de Deus nde elongoli biso na potopoto que nos tira dentro da lama esokoli biso e nos deu banho, nos lavou tokomi bato na kati na bato. e que nos tornamos homens dentro no meio dos homens. Toza na balofundu mosusu Temos outros orgulhos oyo lobi soki omoni moto aza na mituka, e que ontem, amanhã pode ver alguém que tem viatura, aza na bandako, que tem casa, aza na bilamba, que tem roupas. oza complexe vis-à-vis ya Ele moto. vai estar complexa diante dessa pessoa. Azo voyager, azokende. Está viajando, está indo. Me maloba na Nzambe ezorendre quelqu'un mire, E que a palavra de Deus está a render alguém muro. a comprendre ete lobi Para entender que amanhã nakoki kokoma au-delà ya motu wana. eu posso ter mais do que essa pessoa. Maloba na Nzambe elongola motu complexe A palavra de Deus tira complexo. Amém. e asiraka motu. E dá certeza. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Oza na poto osali nini? Sabe na Europa o que tu fizeste? Parfois tu peux témoigner, mais ndenge nakomi awa esalami ndenge nini? Talvez pode testemunhar de maneira que eu cheguei aqui aconteceu como? Peut-être quelque part okonfiaki epa na Nzambe. E talvez alguma parte confiaste em Deus. Nangi na exhorte yo na wetali la foi qui ne recule pas. Quero te falar sobre a fé que nunca recua. Amém. Kondimo ezongaka te. A fé que nunca recua. Amém. Depuis Nzambe azala Nzambe, Desde que Deus é Deus, eloko oyo esepelisaka Nzambe, o que agrada a Deus ce n'est pas donner les dîmes não é daudismo ou les offrandes. ou as ofertas. Ce n'est pas via l'église. Não é vir na igreja. Wana eza eza baconséquence São consequências eza bapreuve e são provas ya kondima na ngai. da minha fé. Mais ce que Dieu aime, O que Deus ama, mpe ce que oyo Nzambe akamwaka o epai ya que Deus motu, admira no homem c'est la foi. é a fé. Amém. Nzambe ayebisi mama moko alobi natamboli na Israele mobimba. Deus está dizendo, mamãe, que eu andei em todo Israel. Natamboli Andei na Israele mobimba. em todo Israel. Namoni nanu kondima boye te. Não, nunca,
vi esse tipo de fé. Donc Yesu azokamwa kondima ya mama oyo. Jesus está se admirando da fé daquela mãe. Parce que langage atenaki. Porque a linguagem que ela falou. Ekokaki koloba na mama oyo d'accord nakie na nga. E poderia dizer a esta mãe que tá bom e eu vou me embora. Mais maman lobi. Mas a mãe disse. Même bambua. Mesmo os cachorros. Baliaka likuwa oyo ekweyaka na eles sambesa. comem os ossos que caem embaixo da mesa. Amen. Amen. C'était des paroles dures. Eram umas palavras duras. Mais maman ya yebaki. Essa mãe sabia. Ndenge nazali liboso ya tata oyo. Da maneira que estou em frente deste pai. Vi na ngai bongi. A minha vida. Vi ya mwana na ngai bongi. A vida do meu filho vai Mais liboso ya tata wana. Mas diante deste pai. Il n'y avait pas de belles paroles. Não havia boas palavras. Lelo bato bazo souffrir parce que bato bazana besoin ya ba belle parole. Hoje as pessoas estão sofrendo porque querem ouvir boas palavras. Ndenge na ye na Portugal na kuti ndenge na kanisaki. E eu encontrei na maneira que eu pensei. Nazolia bien. Tu a comer bem. Nazobela bien. Nazolala bien. Ma cabeça eza bien. Après nalobi Dieu est bon. Aí depois vou dizer que Deus é bom. Não. Dieu n'est pas comme ça. Não, Deus não é assim. Ça, ce sont les Congolais. Isso são os congolenses. Et les Angolais. E os angolanos. Mais Dieu Deus n'est pas comme ça. não é assim. Deus pode dizer que eu te abençoei. Vai no lugar X. Chegas aí. Vai encontrar sacos. E vais encontrar algo. Vais encontrar coisas que nunca vai te agradar. As pessoas estão querendo Deus. As pessoas estão amar a Deus, mas não querem saber como que Deus funciona. É que Deus não anda com todo mundo, não. C'est pourquoi tant que tu es dans Nzambe, É que quando viemos na obra de Deus, há pessoas que nos deixaram voltando pelo mundo. A coisa que tu deve ser na sua vida, pelo seu êxito, ta foi, a sua fé. Amém. Foi, a fé, o que nunca pode se recuar. Nature ya foi. A natureza da fé nunca se teme. Nunca treme. Il y a une histoire. Há uma história na Bíblia. Marc chapitre 8. Marcos capítulo 8. Botele bagaço balki batanga. Sim. Botele bagaço. Il faut voyer bien. Marc chapitre 2. Marcos capítulo 2. Marc chapitre 2. Marcos capítulo 2. Verset 1 jusqu'à verset 5. Versículo 1 até versículo 5. Marc chapitre 2. Marcos capítulo 2, versículo 1 até 5. Marc chapitre 2, le verset 1 à 5, Totani Makomina Komo Yesu. Amen. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assemblant un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il renonça la parole et des gens virent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. 4. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit. Voilà, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture et le lit sur lequel le paralytique était couché. 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Merci beaucoup. Si on peut acclamer la parole. Podemos nos sentar. Eu não tenho fantasia. E eu vou direto ao assunto.
Alors, mais quelques jours après, Alguns dias depois, Jésus arriva à Capernaum. Jesus chegou a Capernaum, On a appris onde tomaram, qu'il était à la maison, que sabiam que ele estava dentro de casa. dans la maison d'un certain Simon. E na casa de Simão. Yesu aye na vile ya Capernaum. Jesus veio na cidade de Capernaum Akoti na ndako ya Simon. e entrou na casa de Simão. Na Bible, ba Simon bazalaki ebele. Na Bíblia havia muitos Simão. C'est comme le long Angola, na portugais, ba João bazebele. É como Pedro hoje em bazebele. Angola, em Portugal, há muitos João, há muitos Pedros. Il y avait un certain Simon. Havia certo Simão Et Yesu ake na ndako na ye. e Jesus foi na casa dele. Souvent place nyonso Yesu abandaki kozala, bato babandaki koya kotonda. E em todo sítio que Jesus estava a passar, e havia muita gente. Bato malade, As pessoas que estavam doentes, bato ba problème, as pessoas que tinham problemas, bato mususu outras pessoas, obalaki na posa ya miracle, o que precisava do milagre, posa ya ba solution. que desejo de soluções, Il traitait Jésus comme l'homme du bien. e tratava Jesus como um homem do bem. Parfois, bango nyonso tute babandaki kotraiter ye comme un sauveur. E que não é todos que ele tratava como um salvador. Mais parce que abandaki kopia lipa, É porque ele dava o pão. mais parce que abandaki kobikisa malade. É porque ele salvava os doentes. ezalaki bamoko na baraison bato babandaki kolanda Yesu. É dos razões que as pessoas seguiam a Jesus. Esango na ye etambolaki. E a sua notícia espalhou-se. Même bato bazalaki kosambela te. Mesmo as pessoas que não oravam, Il traitait Jésus comme un guérisseur. eles tratavam como um curador. Kadi soki toza na problème tokepa na ye. Quando temos problema, vamos indo a ele. Et ce jour-là na ndako ya Simon, E naquele dia, na casa do Simão, Bible lobi bato ya maladi baye. a Bíblia diz as pessoas doentes vieram. Bato ya baproblème baye. As pessoas que tinham problema Et vieram. bato mosusu babandaki kopréféré kaka koya mpona koyoka ye. Outras pessoas só preferiam ouvir somente Jesus. Et na même mboka E na mesma ya cidade Capernaum, de Capernaum, parce que Capernaum eza moko na baville oyo Yesu asalaki bamiracle ebele. e que Capernaum é uma cidade que Jesus fez muito milagre. Et na kati ya ville wana, Dentro desta cidade il y avait un homme malade, havia homem doente. tellement malade, E tão doente, et jusqu'à ce que malade rendre ye paralysie. até que no momento que a doença levou na paralisia. Gloire à Dieu, Glória a Deus. parce que cet homme bien qu'akomaki paralysé, Bem que este homem tornou-se mais paralítico, à côté de lui il y avait 4 hommes. mas ao seu lado havia 4 homens. Vous savez que na vie, Sabe quem tozaka havia? na posa nzambe te. Só nós precisamos de Deus. Nous avons aussi besoin des gens. Nós também precisamos das pessoas. Amém. Aleluia. Amém. Côté ya moto oyo, il y avait 4 hommes. Perto deste homem havia 4 homens. Bayoki sango ya Yesu. Ouviram a notícia de Jesus. Basorganize bamema ye baya na ye. E eles se organizaram para trazê-los. Peut-être que kozala guéri. E que talvez pode ser curado. Basali metu ya etoko. E eles fizeram uma cama Bamemi ye. e levaram-lhe. Nayebi distance basalaki te. Não sei a distância que eles Mais fizeram. Bible lobi bakomi na ndako ya Simon. Mas a Bíblia diz que chegaram na casa do Simão. Bakuti plein. E quando ela estava cheia, Na kati pe libanda. dentro e fora, Boye bakota eza te. não havia como entrar. Alléluia. Amém. Nandeko na bango aza malade. Com seu irmão que estava doente. Et Jésus se retrouvait dans le milieu. E Jesus se encontrava no Et meio. pour la retrouver, c'était difficile. E para encontrar Jesus era difícil. Amen. Amém. Mais bateau m'a fait signe leçon. Mas esta pessoa ali me deram lição. Une vraie leçon. Verdadeiro lição. Bakuti plein. Eles encontraram, estava cheio. C'est-à-dire bakuti Que encontraram makambo ndenge bango bakanisaki te. as coisas nem como eles pensavam. Que tokuta Yesu il va nous recevoir très bien sans problème. Vamos encontrar Jesus e vamos receber sem problema. Vous savez, quand tu as besoin, Sabe, quand tu attends des choses faciles, quando tu espera as coisas fáceis,
ta vie sera aussi comme facile. A sua vida também vai estar como fácil. Mais ce qu'on continue à camoufler dur. Mas quando as coisas estão muito duras, Et dans quand il y a dureté, tu travailles. dentro da dureza vais Et trabalhar. ta vie, ça deviendra aussi dur. A sua vida vai se tornar mais dura. Amém. Amen. Amém. S'il s'agit de E se para demorar, vais demorar. Que nous n'avions à facilité. Não gosto das coisas fáceis. Amém. On a kuna bazokalola biloko ya facile. Obrigaí então oferecer as coisas fáceis. Kende ka po sangi meza l'habitude non. Vai só porque estás a faltar, mas isso não torna o seu hábito. Ça peut Amém. être bien, mais. Pode ser bem mais. Amen. Amém. Bible le bénit. A Bíblia diz, Soulignez verset 4. vai sublinhando o versículo 4. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule. Amen. Amém. Bayeme bakoki ko aborder te, c'est-à-dire bakoki ko négocier te. Eles vieram, mas não conseguiram levar, não conseguiram negociar. Ba trouver facilité te. Não encontraram a facilidade. Amen. Amém. Tu as besoin de la facilité. Precisa da facilidade. Amen. Amém. Nzamba na besoin ya bato baza na posa facilité te. Deus não precisa daqueles que estão precisando da Nzamba na facilidade. besoin ya bato bazo crescer. É que Deus está precisando das pessoas que estão a cavar. Bato bazo timola. As pessoas que estão a cavar. C'est pourquoi soit qui diamant or atie na mabele. É que ele me tirou diamante e põe na terra. Atiki yango likolo ya mabele te. Ele não deixou em cima da terra. Po yo luka ngo bozwa. Para tu procurar e achar. C'est pourquoi tie pétrole na se ya mai. É que ele meteu o petróleo embaixo da água. Mwasi nini? Qual é a mulher? Mobali nini? Qual é o homem? Oyo aza na besoin. O que precisa Mape kwela ye bo abongo alia. é que o pão caia em cima dele para ele possa comer. Il y a un principe. Há um princípio Depuis l'éternité, da eternidade. moto akolia te soki a cultivé te. O homem não comerá se não cultivou. Ça c'est la raison que Dieu avait établi Adam et Ève. Isso é a razão que Deus estabeleceu Adão e a Eva. Amém. Et là, comme akabato mutu a cultivé. Quando chega que o homem possa cultivar, Mais c'est qu'un problème est ça. é aí onde há problema. Est-ce que le lomman est zokoye? Será que hoje a mãe está caindo? Non, le lomman est koya raté. Hoje a mãe já não cai. Au contraire, l'autre donne a plus que mal. Ao contrário que hoje temos mais que a mãe. Amen. Amém. Balobi bakoki ko coopérer te ko négocier te. E eles não conseguiram negociar. Comme il ne pouvait pas, Porque como não podia, bakokai te. não conseguiram. Tokota ndenge ni. Como que vamos entrar? Tous les portes étaient occupées. Todas as portas estavam já fechadas, estava ocupado. Lorsque bazalaki na foi, Ou quando que eles tinham fé, bakoki kozonga te. não poderia regressar. C'est pourquoi je dis que la foi qui ne recule pas. É por isso que eu disse que a fé que nunca recua. Bazalaki na kondima. E eles tinham a fé Ya guérison ya frère na bango. da cura do seu irmão. Mais tango bakomi, Mas quando chegaram, bakuti que la maison était occupée. mas encontraram que a casa estava ocupada. Mais il fallait bazonga po bazwa rendez-vous mususu. Deveria regressar para poder tomar outra agenda. Mais ils ont dit non. Mas disseram que Ça não. c'est une occasion. Isso é uma ocasião. Lorsque tu es en Portugal, c'est une occasion. Quando estás em Portugal é uma ocasião. Parce que tu as prié, tu as prié, tu as prié. Porque já oraste, Mais já quand on oraste. continue en Portugal, Quando entras em Portugal, mais parfois kolala na yo eza e conforté. para talvez na maneira Kolia que na tu yo está eza confortável. conforté. A sua maneira de comer não está confortável. Qu'est-ce que tu dois faire? O que é que tu deves fazer? Amém. Ne sois pas comme Israël. Não seja como Israel, Oyebi oyo elaki kotombola kanda ya Nzambe mpo na Israël. porque exaltava a ira de Deus pelo Israel. Souvent, Mas, babandaki koraisonner na passé. e eles pensavam no passado. Amém. Soki olingi osouffrir na vie te, Que se não quer sofrer na vida, kovivre na passé te. não vive pelo passado. Lorsque j'étais, Quando eu era,
Oh, et si elle est qui? O que já passou, já passou. D'ailleurs, la Bible dit, A Bíblia diz, ne pensez plus. não pensa mais Na Oeleki. naquilo que já passou. Amém. Maintenant, tu es en Portugal. Agora estás em Portugal. C'est pas facile. Não está fácil. Ok? Amém. Mabango kana umemato mebango. As pedras que nunca pensaste levar, vais levar. Salo te o salamo. O trabalho que nunca pensaste de fazer, faz trabalhar. Mais ça peut être un moyen de début. E pode ser Amém. meio, o princípio. Amém. Amen. Amém. Parce que Dieu sait que toi tu es là. Porque Deus sabe que tu estás aí. Et Dieu a un plan. Deus tem plano Et pour réagir, à réaliser plan na ye na vie na yo. para realizar o seu plano na sua vida. Il fallait même à préparer. Ele deve te preparar. Naté beaucoup. Eu prego muito tema, L'engagement, o engajamento, non. La nécessité. a necessidade. Avant tout engagement, il faut la préparation. A necessidade, antes de todo engajamento, precisa a preparação. Nzambe a préparé d'abord mutu. Deus prepara primeiro o homem. Ndako yo fandi. A casa que tu estás Esiko yo komi. onde tu estás, Neno zolia. como estás a Esa comer, preparação. é uma preparação. Amém. Basuka kite parce que lokola simbi lokola eza occupé. Bon to songa non. Não findaram que como enquanto a nossa porta estava ocupada, vamos regressar. Não. Muto ya za la foi. A pessoa que tem fé, Azalaka un esprit à se révolutionner. ele tem espírito de se Muto ya revolucionar. za la foi. A pessoa que tem a fé, Il a la capacité à comment la vie na ye lobby. ele tem a capacidade de ver a sua vida amanhã. C'est-à-dire, ndenge na telemi awa. Como eu estou aqui de pé, Moi, je vois comment je peux être après 2 ans, après 3 ans. e eu estou a ver como que você, depois de 2 ou 3 anos aqui em Portugal, Nazomona nanu papier na eu poche. estou a ver documento no bolso, Nazomona ndenge nazotonga. eu estou a ver como estou a construir, Nazomona ndenge nazoliawa estou a ver como nazofanda. estou a comer aqui, estou a viver aqui. Nazomona ndenge bana nanga baza élevé. Eu estou a ver como meus filhos estão a ser exaltados. Ndenge baye matama. É como eles Nem ficam vai bochechas, kitoko. como estão bonitos. Amém. Naza ignorante, je vois ça. Não estou a ignorar, mas estou a ver isso. Et nayebi que la facilité pour la coma. E eu sei que não está fácil para mim chegar até aí. Je dois avoir la foi. Eu tenho que ter a fé Pour na tambola na para nzambe. andar com Deus. Nzamba tambola kana bato bazondima. Deus anda com aqueles que têm fé. Bato nyonso babangaka. Todos só que tenham medo. Na uti oteya mateya moko afana ya wana. E eu preguei uma pregação antes de vir cá em Angola. Nayebi te soki église ekosimba ngo ti na vi na bango mobimba. Não sei se a igreja vai segurar até toda a sua vida. Oyebi ke nzambe alaka un homme au nom de Gédéon. E Deus prometeu homem chamado Gedeon. Gédéon vaya homme. Gedeon fará homem. Tellement. Levanta-te. Et c'est toi É a ti qui délivrait que Israël. vai libertar Parce que Israel. Israël a nyokwamaki na maboko ya bamandia pendant 7 ans. É que Israel sofreu nas mãos dos mendigos durante 7 anos. Nzambe atiki bato bayebana. E que Deus deixou as pessoas que são conhecidas. Atiki bato ya mbongo. Ele deixou pessoas que tinham Atiki dinheiro. bato ya makasi. Deixou pessoas que tinham mais força. Ake kozwa Gédéon. E ele foi buscar Gedeon. Gédéon Gedeon na état ya no faiblesse. estado da fraqueza. Premièrement, Primeiramente, famille le plus pauvre. família mais pobre. Deuxièmement, Segunda Asa coisa, le plus petit. ele mais pequeno. Maintenant, Nzamba soloba na Que ye. Deus está lhe C'est dizendo. toi qui vas délivrer Israël. É tu que vai libertar o Israel. Comment tu peux comprendre ça? Como que pode entender isso? Autant d'idées. Não Mais estudaste. bazoloba ndoko za la secrétaire, il y a un tel. E que vão te falar que vai ser secretário de uma Amém. pessoa X. David n'était pas militaire. Hein? David não era militar. Alléluia. Amém. Avec même la qualification moko militaire. Não tinha qualificação militar. Mais ce jour-là, avec mutu aliboso na raya bitumba. Mas naquele dia era a primeira pessoa que estava na fila de frente da Et il a luta. tué Goliath. E matou Golias. On les a manzambe. Isso são as coisas de Deus. Et ngata mnatanga makamwana ndima que Dieu peut travailler avec moi. E eu quando vejo essas coisas, acredito que Deus pode trabalhar comigo. Même dans le domaine de la finance. Mesmo no domínio da finança.
Dieu peut travailler avec moi. Deus pode trabalhar comigo. Et surtout que nous avons profité. Enquanto que ainda não morreu. Amém. Amém. Amen. Amém. Gédéon, E Gedeon, tout le peuple baillé, il reçoit Gédéon. todo o povo vieram diante de Gedeon. Et belé. Muitos. On t'a prometté qui Deus a prometeu, délivrer vai libertar Israël à travers Gédéon. Israel através de Gedeon. Mais n'a pas quoi là batu baillé et belé. Mas naquela tarde vieram muita gente, Ba jeune ya mboka. os jovens da Basi cidade, mibali. mulheres e homens. Nzamba tali albi Gédéon. Então olhar desse Gedeon. Ce qui bato nyoso bakena bitumba. E se esse toda a gente for na luta, Bolo banke. vão dizer que Bolongi po bozembele. vão vencer porque eram muitos. Loba na batu nyoso. Diga a toda Batu gente, nyoso bazobanga. toda gente que tem medo, Batu nyoso bazolenga. todas as pessoas que estão a tremer, Il y a deux choses. e há duas coisas: Kobanga medo na e kolenga. o tremer, Bazonga. que regressam. C'est-à-dire kobanga Medo ekoki kozala empêchement na vie na yo. pode ser impedimento na sua vida. Kolenga Te ekoki estremer koempêche yo. pode te impedir. Ndenge oyawa Como vieste cá? oza moto akobanga te. Não tens medo, não tens pessoa de ter medo. Oza moto akolenga Não te. podes Il y tremer. a des choses que tu dois retenir. Há coisa que deve te meter na sua Même cabeça. na taille ya malili, Mesmo que no tempo de même na frio, taille ya mesmo no mulunge, tempo de calor, yo babengi yo na kobanga te mpe na kolenga. não foste chamado de ter medo e Soko de lobi tremer. amen avance. E se falaste amém, vou avançar. Amen. Amém. Amen. Bible lobi A Bíblia diz: 22 000 hommes. 22.000 homens. Je dis bien 22. Eu digo 22. Va se retirer. E recuaram. Bazongi. Regressaram. Gédéon atikali na 10 000. Gedeon ficou com 10.000. Nzambe alobi Gédéon. Eu disse Gedeon. Bato otikali na bango baza nanu ebele. As pessoas que tu ficaste com ele ainda são muitos. Mema bango na mai. Leva na água. Nakolakisa yo. Vou te mostrar. Bandani yo nakoyebi so keye na bango keye na. Quem que eu te direi que vai com ele, vai com eles. Oyo kotikala na bakotikala batikala. O que vão ficar, podem Mema ficar. bango na mai. Leva-no na água. Ba oyo bakomela mai. O que vão bebendo água. Bakozwa ngo na maboko. Vão pegar pelas mãos. Tia bango pembeni. Mente de lado. Ba oyo bakofukama. O que vão se ajoelhar. Bakomela mai lokola bambua. Vão beber água como Tia chamados. bango pembeni. Põe de lado. Bato bamelaki mai na maboko. As pessoas que beberam água nas mãos Babimaki na nombre ya 300. e que saíram no número de 300. E 700 bakei. E 700 foram. Nzambe aloba na Gédéon. Deus vai dizer a Gedeon, Ok na ba 300. vai levar 300 homens. Tala esika Nzambe awuti. Olha onde Deus saiu. Ntango ozokanisa oza minorité. Enquanto ela pensa que é o menor, Na Nzambe, com Deus, c'est toi qui es la majorité. que és tu que é a maioria. Ntango yo ozokanisa que tu es seul. Enquanto ela pensa que está sozinha, Na Nzambe, com Deus, alors que Dieu t'accompagne. aí que Deus vai te acompanhar. Amém. Donc na vie na yo, Na sua vida, par la foi, pela fé, pendant qu'on se sentit que non, je suis avec Dieu. começa a se sentir que estou com Deus. Je marche avec Eu Dieu. estou a andar com Ma Deus. vie est avec Dieu. Minha vida é com Deus. Lorsqu'on m'a dit qu'on raisonnait, Quando começaste a pensar, Nzambe auti côté. Deus não vai te deixar. Vous savez, Dieu aime bisikani na boyi s'appuyer. Deus procura, ama onde ele pode se apoiar. Depuis kazala Nzambe, Desde que ele é Deus, force na ezake pa bato. a força de Deus está nos homens. Lorsque bato bapesi ye place, Quando os homens lhe deram lugar, Nzambe akoma aliboma. Deus torna-se maluco, torna-se com loucura. Akomaka bisalasala. E ele começa a fazer à toa. Amém. Parce que la foi, c'est la confiance. A fé é uma confiança. La foi, c'est la fidélité. A fé é uma fidelidade. La foi, c'est la conviction. A fé é uma convicção. Oyo efandi na maloba na Nzambe. O que está habitado na palavra de Deus. Moi, ma vie, c'est la parole de A Dieu. minha vida é a palavra de Deus. Kolia, Comer, kolata, vestir, nyonso, tudo c'est la parole. é a palavra. Lelo namonaka bato bazoteya. Hoje tu a ver pessoas Na da télévision, dentro de na televisão, réseaux sociaux. nos redes sociais. C'est vrai que ça na bato ebele bazoteya mais ils donnent pas l'évangile.
Há muita gente que está a pregar, mas não está a andar o evangelho. Amen. Dans l'évangile, il y a le miracle. No evangelho há um milagre. Amen. Amen. Et la Bible dit la foi vient. A Bíblia diz a fé vem Et c'est qu'on entend. daquilo que estamos a ouvir. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Aquilo que nós ouvimos vem da palavra de Deus. Nalingi naloba no na kati ya Portugal, Eu quero te dizer dentro de Portugal, peut-être lobby, talvez amanhã, na France, na França, to esika mususu, ou outro lugar, okoki kotrouver des choses ndenge yo okanisaki te. pode se encontrar as coisas nem na maneira que tu pensaste. Ose reculer te. Não se recua, Avancer. avança, Amen. Avancer. avança. Sois comme David. Seja como Davi, Je dis bien, sois comme David. seja como Davi. Après sa consécration, Depois da sua consagração, ake kotala ba frère na ye, foi visitar os seus po aye irmãos ba santé na para ba. conhecer como eles estavam, saúde. Mais akuti un défi. E ele encontrou um Il y desafio. a un homme géant É um homem gigante devant diante l'armée israélite do exército de qui Israel. lançait le E que défi. ele lançava o desafio. Laissez-moi te dire que la Deixa-me te vie dizer, c'est un défi. A vida é um desafio. Amém. Amen. Oye pambate, Não vieste em vão. oye kaboko makitoko te frère. Não vieste só para Mais ficar oye bonita. pour réaliser beaucoup de choses. Vieste para realizar muitas coisas. Il y a un défi qui t'attend, Há um bien-aimé. desafio que está na tua espera. meu L'homme irmão. qui a 70 ans. A mãe fará 70 anos. Odasuna posa ya ofana potote. Não teremos a Ozala vontade de poso ficar zonga na na Europa. Afrique. Precisava de Olia passar ndunda na bite África. bute kolia De matembe. comer rama de batata. Não comer come la fruta. wapi. Onde vai chegar? Amém. Il y a un défi. Há um desafio que está na tua espera. Oye pour la mutute. Não vieste para Mais ninguém, pour oye pour réaliser beaucoup de choses. mas vieste para realizar muitas coisas. Nalikina sungayo. Eu quero te ajudar. La vie c'est un défi. A vida é um desafio. Amém. Amen. David a correct qu'on se reculer devant Goliath. Davi poderia se recuar diante de Golias. Nandanga bien. Escuta-me Après bem. qu'on zonga, Poderia recuar. ce n'est pas mon affaire. Não é o meu negócio. Mais lorsqu'Ayoki, Mas quando eu vi, roi à lobby, é que eu me disse, c'est lui qui va tuer Goliath. quem vai matar o Golias? Nakopia ye mwana na ngai ya Vou mwasi. lhe dar a minha Akoma vida. pokilo na ngai. E vai tornar meu gênero. Vila binini. Davi disse o quê? Nakoma pokilo ya Vai roi. tornar-se um gênero do rei. C'était important. É importante. David a se fortifié, Davi se fortificou. a se souvenir da expérience passée. Ele se lembrou da experiência passada. Oui, Sim. il y a des choses passées. Há coisas passadas. Ça peut nous servir d'expérience. Pode nos servir como uma experiência. Amém. Olamukaki tomo zokende wapi? Kikolo, non? Acordava muito cedo para ir no Kikolo, não? Alléluia. Amém. Combien de risques tu as qui n'a devant ma Quantos colonne? riscos nós tínhamos dentro das colunas? Et na Portugal, notre colonne est amaleli. Em Portugal, nossas colunas são frios. Tout de suite, on met ça là qui l'a déjà. Já se habituamos com ele em Angola. Amen. Il y a des moments pe na mboka tokufaki nzala. Há momentos que lá no Tozalaki mbongo. faltamos dinheiro. Ça peut aussi me servir, ceux qui n'ont pas bon. Também pode me servir aqui se tu faltar de dinheiro. Amém. Alléluia. Amém. Amém. Frères, sœurs, Irmão, irmã, David a lobby na roi. Davi disse ao rei, Ton serviteur, o seu servo, tava de koboko na mampate a quando tatana. criava, pacetava as ovelhas Quando do seu leão pai, ayaki. quando veio o Urso leão, ayaki. o urso veio, Na bomaki e urso. eu matei o urso, Na bomaki lion. e eu matei o leão. Nzambo ya Batelaki ngai. Deus que me Écoutez protegeu. sa confession. Escuta a sua confissão. Le Dieu qui m'avait protégé. O Deus que me protegeu, Et pas à lion na ours. ao leão e o urso, C'est lui é qui ele va me que protéger vai me proteger. devant cet Amém. homme. Diante deste homem. Quand tu as la foi, Quando tens a tu auras fé, des paroles positives, vais ter palavra positiva. pas négatives. Não é negativo. Amen. Amém. esika nateyaka na kati ya bitumba
Onde eu prego N'apprêtez pas l'arme de l'ennemi. não usarem, não empresta a arma do inimigo. Faites attention à l'arme ennemie. Tenha cuidado com a arma do inimigo. Saul azwi mibundeli na ye apesi David. Saul pegou as suas armaduras, deu no David. Botili na ye. Deu a sua bota. Mbeli na ye. Deu a sua espada. Kazaka na O seu ye. casaco. Casque na ye. A sua Bouclier na E ye. deu seus David escudos. akoki otambola. David não conseguiu andar. Abino. Não, Na mesengite. não sou habituado. Il y a des choses tokomesa na mote. As coisas que não podemos se habituar com ele. David. Amesanaki na libanga. E David se habituou com a pedra. Ntango azomoma bandeke. Quando está matando as aves. Po alia na zamba. Para comer dentro da mata, da teia. Azwi libanga. Ele pegou a pedra. Oh, libanga, A pedra. c'est la théophanie de Christ. É a teofania do Cristo. Nde abomaki Goliath. Que matou o Golias. Mais comment avançaki? E como que ele avançou? C'est par la foi. É pela fé. Ne négligez pas jamais la foi. Não negligência, nunca fé. Kotungisama na yo. A sua Elongola preocupação- kondima na yo te. A sua preocupação não tira a sua fé. Oyo koyoka na matoi na O que yo. vai ouvir nos seus ouvidos. Eningiso te. Que não te mexa. Oyo komona na misu na O que tu yo. vai ver nos seus E olhos. bouger yo Que te. não pode te Yo incomodar. avancer. Tu avança. Amém. Ma beleza okaukabe. A terra está seca, mas a água pode sair. Amém. C'est par la foi que tu Et as par la fé. ce pays entre tes mains. É que pela fé que tens esse paz nas suas mãos. Nakondima mboko eza na maboko na yo. Pela fé, este país está nas suas mãos. Bakolingola musala ozosala. Vão te amar, gostar de ti no trabalho que estás a fazer. Amém. Amém. Bakotia yo pembeni. Vão te pôr de lado. Bakoprefere yo. Vão te preferir. Bakopesa contrat oyo esengeli Vão na te dar contrato que te convém. Amém. mpasi ozomona lelo. Sofrimento está na Lobi vida. bakolege yango. Amanhã vai ser leve. Amém. Amém. Lobi bakolege yango. Amanhã vai ser leve. Mais yo avance. Mas tu avança. Ekila na yo kose recule te. A sua proibição não pode recuar. Amém. Amém. Je t'interdis okoa kose recule. Estou te interdire para tu recuar. Mais avancez. Avança. Avancez. Avança. Et lobi okoloba, oui, Dieu est grand. Amanhã vai dizendo que sim, Deus é bom. Écoutez ce que, pour terminer, Para terminar, qu'est-ce que Jésus a vu? o que Jesus viu? Jésus n'a pas vu maladie. Jesus não viu a doença. Quand il y a des fois qu'on est là, non, il y a Salomon à voter. Às vezes o teu choro, Jesus não está Il vendo. va continuer à pleurer, c'est Mas son problème. continuar a chorar é o seu C'est problema. pourquoi nous sommes obligés de changer ma nenga au sambela. É que nós devemos mudar uma maneira de orar. De changer ma nenga au sailanza. Mudar uma maneira de servir a Deus. Alléluia. Amém. Ça va tout souvent au sailanza, parce que ça il est ma penza. As pessoas estão servindo, estão mão. Quand elle peut nous aussi, oh, non. Você vai olhar e dizer, esse é quem? Qu'est-ce que Dieu vit? O que é que Deus viu? Zaba mona ni malade. Deus não, viu não doente. Ici n'a pas donné même la prophétie. Aqui não deu a profecia. Toi qui as besoin de la prophétie. Tu que precisa da profecia. Amen. Amém. Ah, Jésus. Balobi, comme ne pouvait aborder à cause de la foule, et découvrir le toit de la maison où était, et ils descendirent par cette ouverture les lits sur laquelle les paralytiques étaient couchés. Maintenant, il y a binoté. A casa não é vossa, De mon pas solitaire. mas foi ter o teto. La foi, c'est risqué. A fé é Quand arriscar. tu ne sais pas risquer, Quando não sabe se la bonne la arriscar. Bible bateau va risquer. Eu vi na Bíblia as pessoas que arriscaram. Maman ya tikali ka ne loko moko ya kolia ye na A moi. mãe ficou só uma coisa de comer e Et ele elles ont préparé à Moalia. está preparada para comer. Mais quelque part, il y a un homme Há um homem qui est sorti qui saiu pour dire que non, donnez-moi para plus dizer d'abord. que dê-me primeiro. Amém. Est-ce que toi tu peux le faire? Tu vais fazer. Amém. Ça c'est risqué. Isso é arriscar. Amém. Ça
c'est risqué. Isso é arriscar. Alors bien, Disse. tout ça de l'autre côté. Não temos Oh, nada. tout ça là. O que estamos a fazer Potolia, para nós après, comer depois. tout c'est la loi. Vamos esperar a morte. Amen. Mais il y a le donne-moi d'abord. Mas Elia disse, dai-me primeiro. Celui qui a la foi, A quem que a tem sa a fé prêt à risquer. é pronto para arriscar. Tanga bien la Bible, bateau marisca. Lê bem na Bíblia, só que é arriscar. Rabe moi si andumba. Raabe, mulher prostituta. Ayama, ba espion mi bale. Ele acolheu 2 espiões. Roi à Jéricho. O rei de Jericó, A timi service à renseignement. ele mandou Bon que serviço le ndaku ya de Rahab. vão na casa da Raabe. Il a reçu les espions. Ele recebeu os espiões. Rahab a vu batouana mi bale. Raabe pegou esses 2 A caché bango na toiture. escondeu-lhe na solução Na plafond dele. ya nda. No teto falso. Et Rahab savait. É que Raabe Bateau sabia. baza vie pour nanga. Essa Amen. situação vida para C'est mim. une bénédiction pour nanga. São Amen. a bênção para mim. Alors bité. Disse não. Bayaki awa. Vieram Mais cá, basi baki. mas já foram. Ai, Alors meu. que balaki caché. Afinal de contas, estava lá escondido em cima. Quand tu ne sais pas risquer, Quando não sabe arriscar, bona nzambe. pelo Deus, Nzambe akuagréé yo te. Deus não vai te Nzambe agradar. otambola no te. Deus não vai andar contigo. Soki oza na vie ozogarde, Se tens a vida que estás a guardar, ozali na mbongo ozogarde, tens dinheiro que estás a vous savez à guardar, Dieu, sabe que é Deus? et pas Nzambe, il y a quelque chose. Em Deus há alguma Et coisa. pas na Nzambe, A Deus, c'est lui qui perd, aquele que vai c'est lui perder qui va gagner. é aquele que vai ganhar. Amen. Amém. Chez nous les Congolais, les A nós, Angolais, os congoleses angolanos, celui qui va gagner, aquele que vai ganhar, on cherche de gagner. nós procuramos de ganhar. Mais Nzambe, Mas o Deus alukaka bato balingi koperdre po bagagner. procura pessoas que querem perder para ganhar. Bongo. Amém. Moi je te donne la leçon. Hein. Eu dou a lição. Je suis un prédicateur. Eu sou pregador, Je ne suis pas prophète. não sou Je suis profeta. prédicateur. de Eu la sou parole. pregador. Amen. Et Jésus a dit, Jesus disse: celui qui perd, gagne. quem vai perder Celui vai qui veut ganhar. gagner sa vie, Quem quer ganhar a sua vida il la perdra. vai perder. Mais celui qui veut perdra, Aquele que Por quer moi. perder para mim, il gagne. ele Yo vai lingana ganhar. na yo mokaka wa. Tu gosta somente para ganhar. Bozwi sale. Já tem sala? Yo kasi bozwi sale oyo ofele. Pensa que tem essa sala de favores. On va commencer à payer. Vão começar a pagar. Qui va commencer à payer? Quem vai começar a pagar? C'est toi et moi. É tu e Si eu. vous avez 10 $, Tem só 10 euros, 20 $, 20 il y euros. a moins de choses sur foot à ça. É que estão te pedindo para pagar a Qu'est-ce que sala. tu dois faire? O que é que tu vais fazer? On perdre en haut. Vais perder Yo garda pour gagner. ou vais guardar para ganhar? Celui qui veut gagner, Aquele que quer yo ganhar on a perdre. e aquele que vai perder. Mais celui qui veut perdre, Aquele que quer c'est lui qui perder va gagner. é aquele que C'est vai pourquoi on ganhar. E dit, que bah tu peux pas besoin d'église. Não tem Bah y'a nada au de ça. igreja. O que está a vir fazer? C'est pour écouter la parole. É para ouvir a palavra de Deus. Et quand il écoute la parole, Quando ouve a palavra de Deus, les apôtres, é para fazer o quê? É para usar ou servir. Amen. Amém. Jésus voyait leur foi. Jesus viu a sua Oh, fé. gloire à Dieu. Glória a Deus. Jésus voyait. Jesus viu. Ce que Jésus a vu, O que Jesus ce viu n'est pas la paralytique. não é o paralítico. Non. Não. Tala, on est problème, non. O seu problema Et ça n'a pas l'autre côté. não é nada. Devant celui qui est toujours adoré. Diante daquele que estamos a adorar agora. Mais ton attitude, A sua il y a atitude monde des autres comptés par nous. é que está a contar a Deus. Amém. Jésus voyait leur foi. Jesus viu a sua fé Il lui dit e disse au paralytique, ao paralítico: mon enfant, Meu filho, tes péchés sont pardonnés. os seus pecados são perdoados. Le vrai problème, non, c'est ça. Vou findar aqui. O verdadeiro problema, La langue bien. escuta-me bem. Le vrai O problème, verdadeiro problema la vie. na vida, Bato baye mate. as pessoas não sabem. Quand bato bazo ye pa nzambe, Quando as pessoas estão a conhecer a Deus, pa ya Christ, a Cristo, bazo adorer estão a nzambe adorar a Deus par rapport à ba bien avant.
do que respeito os seus bens. par rapport à Mituka. Pelas criaturas para me ver. On a un problème. Aí não há problema. Et lorsqu'on a résoudra les bons A primeira coisa Na que Deus vida fez na sua vida c'est te donner du pardon. é te dar a fara. Pardon. E o perdão, desculpa. Pardon du péché. O perdão do pecado. Parce que le péché, Porque o pecado c'est ça ce qui a fait que Jésus-Christ ait naissé dans le monde. é que fez com que Jesus Cristo viesse aqui na terra. Le péché. O pecado, Et personne, ninguém, ni État américain, nem o Estado ni americano, État français, não o Estado francês, ni Union européenne não a União africaine Europeia, União peut Africana, résoudre le problème du péché. que pode resolver o problema Le do problème pecado. du péché, O problema do le pecado, péché c'est une malade. o pecado é uma doença. oyo ezomema bato na liwa mpo na libela. E que quer levar as pessoas na morte para sempre. Et Christ est venu, E Cristo non veio premièrement pour nous rendre yo riche, não para te render rico, mais pour nous résoudre problème ya é lisumu. para resolver esse problema do pecado. Frère. Irmão, Quand Christ est venu, quando Cristo veio, il est monté sur la croix. ele subiu Et na sur cruz. la croix, E sobre il a a dit, cruz, Père, ele disse, Pai, pardonne-les. perdoa-lhe. Moi. Eu, En 86, em dans la 86, bongo le monté, quando eu j'avais converti, 20 ans. eu tinha 20 anos. esika nakangama nasalela nzambe ti lelo. Onde eu até me para servir a Deus até hoje. Ti lelo. Até hoje. Ti lelo. Até hoje. C'était quoi? Era o quê? Je sentais Eu senti à moi a mim tous mes péchés étaient pardonnés. todos os meus pecados foram perdoados. Tudo. Et deuxièmement, Segunda j'ai vez, senti à moi la paix. eu senti a mim a paz. Il y a des choses Há duas qui coisas me manquent à terre sans moi. e que me levou a pregar boa nova. Me manquent à pierre vie dans mes bacs. E levou-me a entregar a minha vida a Mais tu qui Jesus. va super. Mas éramos super Il y a ma paix. de maldade. Et le mal à l'impossible, frère. Primeiro elemento, irmão, Dieu nous a pardonné. Deus nos perdoou. Tous nos péchés étaient Todos pardonnés. nossos Dès le pecados premier jour que foram nous avons perdoados. reçu Jésus. Desde o primeiro dia que nós recebemos Jesus. Alléluia. Amém. Et oyo tozo vivre lelo. O que estamos a viver Parce hoje, que tozo continuer à vivre dans mokili. estamos a continuar a viver no Et mundo. nous avons dit une corps de faiblesse. Nós temos um corpo da Il y a fraqueza. des choses. Há coisas. Mais en réalité, Na nous realidade, sommes sauvés en Christ. nós somos salvos em Cristo. Et il y a mis balai. Segunda coisa, A pessoa motuka. que dá viaturas, A pessoa de bala. que dá o casamento, A pessoa ousa na mão pessoa. de te dar aquilo que estás a precisar. A pessoa sa faveur. Ele deu para te dar o seu favor. Et à l'obéi Disse tes péchés. os seus pecados. Mon fils, tes péchés sont pardonnés. Meu filho, os seus pecados são perdoados. Amém. N'a pas guéri, Não foi curado, il a pardonné. mas perdoou. Amen. Donc le péché O pecado est la conséquence. é a Il y consequência a ma cabo de beleza. de muita coisa que estamos a chegar em nossas vidas. Vous savez, Amen. ce qui m'a commis dans l'esprit, Se alguém tem dans le espírito niveau, de nível il y a kobanga masumu. de ter medo do pecado, de Ça, c'est pecar, un niveau que Dieu aime la vie. é um nível que Deus ama na vida do homem. Amém. Et on a Paul hier soir, j'ai vu ça. Pierre, Jesus está a dizer a quand Pedro, il sera converti, quando será convertido, affermis tes frères. é que pode Il y afirmar avait des choses ficar seus irmãos. où Pierre, A coisa il que fallait Pedro abandonner. deveria abandonar. Et ma vie n'a biso, A nossa vida ça n'a mono abotami, é como um filho que foi nascido, azo salamabe, está a cometer mal, petit à petit, a pouco a tama pouco, kolaka, quando cresce, azo ma décision. toma a decisão. Il y a un certain niveau, Há certo le Seigneur nível nous aide. que o Senhor nos ajuda On va nous mabe, para começar a odiar a on va nous maldade négliger mabe. e negligenciar a Ça, c'est le maldade. niveau, Esse nível niveau maturité. é o nível da maturidade. Mais ce qui est important, O que é importante, vivre par la foi dans le monde. vivem pela fé neste país. Vivre dans le batouté. Não vivem segundo as palavras das pessoas. Priez pour ta foi. Ora pela sua fé. Okoyoka makambo ebele na TikTok concernant Portugal. Vai ouvindo muitas coisas segundo Les informations o TikTok. déformées.
est comme ça. Informação vai vir, vai se deformar. Mais toi, tu as une vision. Mas tu tens uma visão, Toi, tu as un objectif. tu tens objetivo. Zoma Lubananza. Pega a palavra de Deus, C'est votre foi. baseia a sua fé. Avancez. Avança. Oyebingana ningana zala panique. Eu que deveria ter panicar, com pânico, então com pânico. Na bando raisonner. Comecei a pensar, Zana batuba ya kalawa. há pessoas que vieram aqui há muito tempo. Na France, Na França, bazana Belgique, estão na Bélgica, na Portugal, em baza Portugal. mikandate. Não tem Maintenant documento. tout le monde te va refouler ba. Não, ainda não viu o que falam. Babiawe za makelele. Isso é um barulho. Elo ezate. Nada vai vir. Amen. Estamos aqui. Alléluia. Alléluia. Amém. Que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor nos abençoe.